Querido Dom Orlando, queridos irmãos padres, diáconos, querido povo da Renovação Carismática Católica do Brasil, Deus está aqui. Nós estamos na barca de Pedro. Nós estamos na casa de Nossa Mãe Maria. No Evangelho que hoje acabamos de meditar, nós vemos que havia a barca onde Jesus estava, reclinado no seu travesseiro, descansando, enquanto a tormenta deitava água dentro da barca. Santo Afonso Maria Ligori tinha alguns talentos, entre os quais era desenhista. E num desenho muito sugestivo que ele fez, ele desenhou uma caravela agitada pelas ondas, pelas tormentas do mar, e escreveu embaixo em latim: Semper a fluctibus agitata, sed semper victrix. Sempre agitada pelas tormentas, mas sempre vitoriosa. Não porque a igreja tem força própria, mas porque Cristo está aqui. Ele é o Senhor. A renovação carismática se define católica, porque ela está dentro da barca que é a igreja e atravessa as tormentas que a igreja atravessa. É protegida pelo Senhor e por sua mãe. E a renovação carismática católica, ao celebrar o seu jubileu, deve professar os três grandes amores de todo católico: o amor à Eucaristia, a Cristo Senhor. Nós somos adoradores em espírito e verdade. Nós vivemos da Eucaristia. Nós precisamos do Senhor na Eucaristia. Ele é o alimento da nossa vida. Outro grande amor do Senhor, da renovação carismática católica, a própria igreja, que nós vemos figurada no princípio visível de unidade, que é o Romano Pontífice, e nos bispos em comunhão com ele. Os carismáticos católicos amam o Papa, não tanto porque é esse Papa ou aquele Papa, mas porque ele é princípio de unidade, princípio visível de unidade. Ele é vigário de Cristo na terra, é o doce Cristo na terra. Ele nos aponta os horizontes da missão. Ele nos ensina com segurança a verdade que Jesus deixou. Nos dá, juntamente com os demais bispos, a transmissão do depósito da fé. A renovação carismática vive da fé, que é uma posse antecipada dos bens celestes. Deus é estranho. Nosso Deus é estranho. Ele nos promete uma coisa para a vida eterna e já nos dá aqui. Ele promete a participação no banquete celeste, no banquete do Cordeiro, no dia em que Jesus vier em sua glória para nos chamar os vivos e os mortos. Promete a nossa participação na bem-aventurança dos santos para lá e já nos deixa participar aqui, de modo misterioso, mas eficaz. A fé dos católicos, a fé da renovação carismática, produz alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas essa alegria não é radicada num simples estar bem, naquela zona de conforto em que nós nos encontramos na Capela do Santíssimo, muito bem, lendo as Sagradas Escrituras. Não. Ela tem raízes em forma de cruz, ela é radicada na cruz de Cristo. E da cruz de Cristo, da Eucaristia, brota a missão para a qual o Espírito Santo nos dá unção, conforto, nos dá alegria e energia espiritual. Essa missão vivida na igreja nos dá a ideia, ou melhor, a percepção da urgente necessidade de sermos um só povo no amor de Cristo. A renovação carismática não pode se permitir o luxo de ter divisões internas. Ela precisa da unidade, como a igreja precisa da unidade. E o Papa lembra disso falando que a renovação carismática católica é uma força ecumênica dentro da igreja. Não só para fora, com os nossos irmãos evangélicos, não. Nós somos chamados a impulsionar a ação evangelizadora com aqueles dons do Espírito Santo, de tal modo que o Espírito, que é Senhor dos dons,
nos dê também a unidade, porque Ele dá todos os dons, a diversidade dos carismas, para a unidade do serviço à igreja e da igreja ao mundo. A igreja é sacramento de unidade para toda a humanidade. A renovação carismática católica não pode se permitir, de modo algum, o desprezo ao princípio de unidade, a urgência da unidade no amor de Cristo, a urgência que é provocada pela missão. A credibilidade da missão da igreja depende da unidade. E essa unidade não é uma unidade de acordo mundano. É a unidade em que Cristo é centro. O amor de Cristo nos impulsiona. O Papa Francisco, retomando uma frase de Bento XVI, diz que a fé não tem início numa decisão moral, parafraseio um pouco porque eu não me lembro o texto exato, mas no encontro com uma pessoa que transforma a nossa vida, que muda tudo na nossa vida. E essa pessoa é Jesus. Então, é exatamente no encontro com essa pessoa que transforma a nossa vida e nos envia em missão, que nós temos o fundamento de todas as coisas, o encontro pessoal com Jesus. E o Papa vai dizer mais tarde, na mesma exortação apostólica, como é que eu posso dizer que amo uma pessoa e não falo bem dela? E não sinto necessidade premente de apresentar essa pessoa aos outros. Essa pessoa é Jesus. Um carismático que não é missionário, péssimo carismático, desculpem. Não é de Deus. Papa Paulo VI dizia isso a respeito de todo católico. Dizia isso a respeito da igreja. A igreja tem como nome católica e sobrenome missionária. Se nós não formos missionários, nós seremos menos católicos. Não é possível que o nosso povo não converta o Brasil a Cristo. O que Deus espera de nós nos próximos 50 anos, que o Brasil seja devolvido a Cristo pela missão evangelizadora de toda a igreja, e aqui digo com carinho especial da renovação carismática. O pastor dessa igreja particular tem uma frase que gosta muito de repetir, e que creio que sirva muito bem a renovação carismática, que devolveu, de um certo modo, a Bíblia nas mãos das pessoas mais simples. Dom Orlando, se não vou errado, costuma dizer: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração e pé na missão. Nós lá em Brasília dizemos também, Dom Orlando, em todas as visitas pastorais. Vamos dizer juntos? Bíblia na mão, palavra de Deus no coração e pé na missão. O padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, dizia uma coisa muito interessante, comentando a parábola do semeador, que Deus não só faz caso da semeadura, das sementes plantadas, Ele conta também os passos do semeador. Pé na missão. Deus vai contar os passos que nós demos na missão de anunciar o Evangelho. O Papa chama isso, jesuíta como Antônio Vieira, igreja em saída. A gente tem que sair da zona de conforto, da nossa zona de conforto, das nossas seguranças, e lá onde parece que nós não seremos bem recebidos. Eu estava falando de 3 amores. Amor ao mandato missionário que o Papa tem insistentemente incutido no povo de Deus. Ele opportune et importune, quer dizer, oportunamente e inoportunamente o Papa insiste. Nós precisamos ser uma igreja em saída, uma igreja missionária. Então, unidade com o Papa não é só uma devoção às vestes brancas do Romano Pontífice. É unidade com o Papa, unidade com a igreja na missão evangelizadora, que é urgente. De que nós sejamos fiéis dependem muitas coisas grandes. Hoje eu ouvia dizer que do nosso sim, muita coisa bonita pode acontecer daqui a 50 anos. E pode acontecer amanhã, já, agora. Né? Da nossa fidelidade a Cristo depende muita coisa grande. Terceiro amor. Terceiro, não pequeno, a bem-aventurada Virgem Maria. Nós estamos na casa de Nossa Senhora. Ela é nossa mãe.
Ela é a mulher das bodas de Caná que sugeriu aos discípulos: fazei o que ele vos disser. E os discípulos, algumas pessoas lá da festa, aquelas pessoas colocaram um pouquinho de água na talha e o resto fez Jesus. O que é que eu posso fazer para que o Brasil seja evangelizado? Muito pouco. Mas se eu colocar a água nas talhas, Jesus faz o milagre. Se eu der os 5 pães e 2 peixes, Ele multiplica e alimenta a multidão. O Senhor nos ensina isso nas Escrituras passo por passo. É Ele quem dá o incremento das pequenas coisas que nós fazemos. Nossa Senhora diz e sugere: fazei tudo o que Ele vos disser. Ele nos diz muitas coisas hoje, disse muitas coisas nesses dias e vai dizer até amanhã. Ouçamos atentos e levemos para casa todas essas coisas, meditando-as como Nossa Senhora no nosso coração, mas não para ficar no conforto da meditação, para sair em missão. Ouvi alguém comentando hoje também sobre os mistérios gozosos. Nossa Senhora recebe, plena do Espírito Santo, recebe o Verbo de Deus no seu ventre, o Verbo se encarna e ela imediatamente, depois que o anjo se despede, sai para cuidar de Isabel. Missão, urgência missionária da bem-aventurada Virgem Maria. Mas também não queria deixar de lembrar o grande santo que é celebrado hoje, Santo Tomás de Aquino, o santo doutor da Igreja. E nós poderíamos pensar nas grandes obras que ele fez, nas grandes obras teológicas. Mas num determinado momento da vida dele, ele interrompeu a obra de escritor de coisas santas, daquilo que ele chamava a ciência dos santos. A teologia não é só uma ciência árida. Ele fala, é o conhecimento dos santos, a ciência dos santos. É o modo que os santos têm de conhecer a Deus, de conhecer o mundo, de conhecer a vida. Mas ele teve, num determinado momento, uma experiência mística e abandonou tudo. Reginaldo da Piverno, que era seu secretário, desobedeceu Santo Tomás de Aquino. Santa desobediência. Ele tinha pedido para destruir tudo que ele tinha escrito, porque tudo era palha. Reginaldo não desobedeceu. Guardou tudo e nós temos hoje tesouros de doutrina de Santo Tomás de Aquino. Mas ele passou a meditar na cruz de Cristo. Na leitura do ofício das leituras de hoje, ele fala da beleza. Na cruz temos o compêndio da doutrina, o compêndio da missão. Lá nós encontramos tudo. Se nós podemos hoje pedir a Deus uma graça, é que nós nunca nos esqueçamos que a nossa evangelização nasce da cruz de Cristo. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Aquele que ressuscitou é o crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado e essa é a alegria que nós temos para dar como anúncio aos nossos irmãos, homens de todo tempo e de todo lugar. Por isso, irmãos, debaixo da poderosa intercessão da Rainha das Missões, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós saímos daqui, depois desses dias, sairemos daqui amanhã, com o desejo ardente de fazer o Brasil todo voltar para Cristo. Acabará a violência, acabará a injustiça, acabará toda a corrupção, se as pessoas voltarem a servir o Senhor. E se nós, povo brasileiro, dissermos a uma só voz, eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém. A barca onde Jesus estava reclinado no seu travesseiro, descansando, enquanto a tormenta deitava água dentro da barca. Santo Afonso Maria Ligori tinha alguns talentos, entre os quais era desenhista. E num desenho muito sugestivo, nós estamos na barca de Pedro. Nós estamos na casa de nossa mãe Maria. No Evangelho que hoje acabamos de meditar, nós vemos que havia... Querido Dom Orlando, queridos irmãos padres, diáconos, querido povo da Renovação Carismática Católica do Brasil,
Deus está aqui, sempre vitoriosa. Não porque a igreja tem força própria, mas porque Cristo está aqui. Ele é o Senhor. O que ele fez? Ele desenhou uma caravela agitada pelas ondas, pelas tormentas do mar, e escreveu embaixo em latim: Semper a fluctibus agitata, sed semper victrix. Sempre agitada pelas tormentas, mas